engrenagem possa funcionar. A engrenagem que eu digo é Polícia Militar e Imprensa, em especial de Guarabira, Rafael. É verdade, Jean. Às 8h18, já conosco para fazer a sua entrevista, hoje remota, né? O governador do estado, João Azevedo, que vai cumprimentar os ouvintes de Guarabira, os ouvintes da região, onde esse programa alcança hoje no áudio para muitas cidades, mas também através das imagens da nossa live no Facebook, no YouTube, para muita gente que assiste também a nossa entrevista através desse programa. Governador João Azevedo, bom dia, é uma satisfação recebê-lo nesta manhã aqui na Rádio Guarabira FM, satisfação muito grande tê-lo para a gente falar de um grande momento que a cidade de Guarabira, região, vive a partir de hoje. Bom dia. Bom dia, o som está cortando um pouco aí, eu não estou ouvindo muito bem, mas para mim é um prazer voltar ao programa, conversar com certeza a respeito dos assuntos que interessam aí a população. Governador, hoje Guarabira recebe o programa Prato Cheio, né? Inclusive, muitas pessoas serão beneficiadas. Essa é um dos pilares que nós temos para o enfrentamento da pandemia. Muita gente pensa que enfrentar uma pandemia é apenas cuidar da saúde. Nós sabemos claramente que um problema como esse que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, com mais de 3,5 milhões de mortos, nós temos que ter várias frentes. E, logicamente, para o enfrentamento de uma pandemia, a Paraíba tem feito o seu trabalho de casa com relação à infraestrutura hospitalar. Já são quase 1.300 leitos abertos só dedicados ao enfrentamento da Covid. Nós temos buscado fazer com que o sistema dê a resposta necessária. Entretanto, um outro eixo tem que ser colocado como foco principal do enfrentamento à pandemia, que é o cuidado com as famílias em vulnerabilidade social muito grande. E nós temos percebido que nesses últimos tempos, logicamente, a fome, a miséria, o desemprego têm aumentado muito nesse país. Por falta de programas que sejam mais abrangentes. E nós estamos na Paraíba com esse eixo importante de cuidar dessas famílias numa coisa que é fundamental para todos nós, que é exatamente a segurança alimentar. Dentro desse programa de segurança alimentar, nós temos diversas ações que vão desde a distribuição de cestas básicas, que já atingiram mais de 1.300.000 cestas básicas durante esse período. Nós temos um programa como esse Prato Cheio, que é um programa que visa atender as pessoas em situação de rua, numa parceria excelente com a Arquidiocese da Paraíba, e isso demonstra claramente o esforço que nós estamos fazendo juntamente com outros parceiros para minimizar os problemas de enfrentamento dessa pandemia. Temos programas de aquisição na agricultura familiar, praticamente 500 toneladas de alimento nós compramos 60 toneladas de peixe nas cooperativas, fizemos redução de conta de água para as famílias mais carentes, são 26 mil famílias, aumentamos o cartão alimentação para R$50, são 52 mil famílias beneficiadas, lançamos um programa Tá na Mesa, que vai beneficiar 83 municípios e que você tem aí uma distribuição de 25 mil, pelo menos 25 mil refeições por dia, nos moldes do restaurante popular a R$1 e aproximadamente 520 mil refeições por mês dentro desse programa. E temos os restaurantes populares, que está em processo de licitação, que a gente vai abrir mais 5 restaurantes populares, mas dos que já existem, nós fornecemos 7.500 refeições ao preço de R$1. Esse programa Tá na Mesa vai beneficiar principalmente a população, mas acima de tudo a economia local de cada município, considerando que nós vamos contratar os próprios restaurantes das cidades para fornecer essa alimentação. E hoje chega aí em Guarabira exatamente o programa Prato Cheio. É um programa que visa, como eu disse, atender as pessoas em situação de rua. E para que todos nós entendamos, esse programa funcionava aqui em João Pessoa antes da pandemia. E naquela época nós distribuímos 300, 400 refeições dia
para essas famílias. Hoje, aqui em João Pessoa, só João Pessoa, já são 3.800 pessoas nessa condição de extrema vulnerabilidade. Em Campina Grande, mais 1.000, em Patos, 750, e agora chegamos a Guarabira, aí no Brejo, com uma ação muito importante de segurança alimentar. Volto a dizer, Deus queira que a gente esteja na reta final de passar para uma faixa de vacinação que a gente possa vencer essa pandemia. Mas, por enquanto, precisamos dar, sim, assistência a essas famílias, e é isso que nós estamos fazendo, e eu fico muito feliz de poder chegar na Rainha do Brejo com essa ação nesse momento. Governador, anote-se ainda nessa temática da segurança alimentar, além do prato cheio, nós teremos e já temos a licitação para o restaurante popular, que saiu uma política mais extensa, né, que inclusive mais efetiva, que vem complementar, depois do emergencial, essa segurança com o restaurante popular. Exatamente, essa licitação do restaurante popular, ela está finalizando hoje, e eu espero que a gente possa fazer a reforma, a adaptação ali do prédio, a localização do prédio aí em Guarabira é extraordinária, fica muito próximo ali da feira, do mercado central, e isso vai facilitar e muito. Essa é uma política permanente, essa é uma política que, a partir da sua implantação, ficará permanentemente beneficiando a população de Guarabira. Enquanto isso não chega, está aí o prato cheio, que vai fazer com que essas refeições sejam até distribuídas, não é nem vendidas a R$1, diferente do restaurante popular, que é R$1, é um preço simbólico, apenas para que a gente possa garantir essa relação, já que o governo do estado banca toda a diferença. Governador, outras temáticas muito importantes dessa semana, que eu acho o espaço essencial para a gente registrar, já recebendo inúmeras mensagens aqui na live e também pelo telefone da rádio, nós tivemos um anúncio muito importante que eu acho que é tão quanto vibrante como o voo comercial para o sertão. A sua estimativa de que a Paraíba até outubro terá condições reais, se o fluxo de vacina ocorrer dentro da normalidade, de vacinar os paraibanos. Então, eu acho que são duas notícias que eu acho que dá pra gente vibrar com a mesma eloquência, porque é vida e economia, as coisas estão juntas, saúde e economia aí. Parabéns. Obrigado, essa é a luta, que nós estamos fazendo. É a batalha de cada dia dentro dessa guerra da pandemia. A questão da vacinação, é importante entender que nós temos dentro dos grupos prioritários na Paraíba 1.332.000 pessoas. Se nós considerarmos uma meta de vacinar dentro desses grupos 90%, nós estamos falando aí de 1.200.000 pessoas. Este mês de junho, o Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, receberá pouco mais de 40 milhões de doses. Isso fará com que a Paraíba receba 800.000 doses. Somado às vacinas que nós já recebemos, nós vamos para 2.400.000 doses. Isso permitirá que todo esse grupo prioritário esteja vacinado. Nós queremos exatamente correr com isso para que a gente, no mês de junho, pelo menos com a primeira dose, a gente tenha vacinado todo mundo, e aí vai seguindo dentro dos prazos de cada vacina a vacinação da segunda dose. Essa é uma meta que nós estamos estabelecendo. Ora, se agora no mês de junho nós vamos conseguir vacinar a quantidade de pessoas que estão dentro dos grupos prioritários, o Ministério já autorizou que a gente começasse a vacinar pessoas a partir de 59, 58, 57, 56, baixando até 18. E a nossa expectativa em se confirmando a chegada dessas 800.000 doses agora no mês de junho, nós teremos condições, sim, de até o mês de outubro nós estarmos com toda essa população de 18 anos ou mais na Paraíba vacinada, porque teremos atingido o grupo prioritário agora em junho e, logicamente, os outros grupos aí da população geral será vacinada. É essa a nossa meta, é isso que nós estamos buscando. Sexta-feira agora tem
tem um fato importante que irá acontecer. Mais uma vez a Anvisa vai se reunir para discutir a análise do pedido de registro da vacina Sputnik, de uma outra vacina chamada Covaxin. Ou seja, se essas vacinas forem aprovadas, nós teremos mais vacinas chegando, considerando que o consórcio Nordeste adquiriu 37 milhões de doses da vacina Sputnik. Então teremos mais aí uma quantidade de doses chegando aqui para a gente ajudar nesse processo de vacinação. Além disso, existe uma expectativa real de vacinas, como a própria vacina Butanvac, que é uma vacina brasileira desenvolvida pelo Instituto Butantan, que está em processo também de pedido junto à Anvisa. Esse somatório de quantidade de doses é que fará a diferença, porque quando nós tivermos 70% a 75% da população brasileira vacinada, eu não tenho dúvida nenhuma que os números cairão, a pressão sobre os hospitais cairão, o número de casos vai cair, o número de óbitos evidentemente vai cair, porque o de internação vai cair. É essa a meta e nós estamos buscando fazer isso. E dentro da economia, você citou aí um fato importante, que foi ter ontem viabilizado junto à Companhia Azul esse voo que fará a ligação de Patos para Recife. Primeiro, por que Recife e não João Pessoa? Porque o hub de distribuição de todos os voos para o Brasil da Azul é em Recife. O que é que significa isso? Significa que o cidadão que mora no sertão, ele vai poder comprar uma passagem de Patos para qualquer lugar do mundo. Ele compra Patos, São Paulo, Patos, Rio de Janeiro, Patos, Brasília. Ele vai sair de Patos, faz uma escala em Recife e a partir daí pega o outro avião e vai para São Paulo, vai para onde ele quiser, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, para onde ele quiser. Da mesma forma o retorno, que essa é a grande vantagem. Você quando vem hoje de São Paulo, de qualquer outro estado do Brasil, você pousa aqui em João Pessoa, desembarca em João Pessoa e depois você tem que pegar um carro e andar 4, 5 horas para ir para casa no sertão. E você chegando na região, você está integrando mais uma região do estado. Eu tenho certeza que esse é um primeiro passo muito importante. A demanda acontecerá. Nós vamos começar, vocês estão mostrando aí a aeronave que fará esse voo, é uma aeronave relativamente pequena, entretanto, o próprio CEO da empresa Azul já colocou, disse, não, os aviões estão todos disponíveis, nós vamos começar a vender essas passagens a partir dessa semana, o voo inaugural será no dia 8 de agosto e no dia 9 começa a operar. Havendo demanda, a aeronave já vai ser maior, sem problema nenhum. O aeroporto comporta? Sim, comporta uma aeronave bem maior. Além disso, estamos fazendo um investimento de 35 milhões de reais na construção de um novo aeroporto em Patos, onde 22 milhões serão recursos federais e 13 milhões recursos do Estado, para que a gente construa uma nova estação de passageiros, a reforma total da pista de pouso, e a gente tenha condições de abrigar naquela cidade, que é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes no sertão, a gente possa ter um ponto ali de saída para todos os lugares do mundo. Nós queremos, logicamente, e veja como isso é importante, nós fizemos um anúncio ontem pela manhã e outras empresas de aviação já entraram em contato conosco, também querendo fazer outros voos para a região. É isso que faz a impulsionar a economia. O grande sonho da Paraíba é ter um voo João Pessoa, Campina, Patos, Cajazeiras, porque aí você teria aqui numa rota interna do estado, primeiro existe demanda para isso, e a gente teria condições realmente de interligar todas as regiões rapidamente. Essa é a busca constante de fazer com que esse estado continue desenvolvendo. Estamos conversando com o governador João Azevedo. Para você que ligou o rádio agora, no Jornal Correio da Manhã da Guarabira FM, Sistema Correio de Comunicação, governador que também fala através das imagens na live da Guarabira FM, no Facebook e no YouTube. E governador, antes de adentrar aqui nas temáticas regionais, locais que as pessoas estão mandando, inclusive muitas autoridades acompanhando sua entrevista,
Eu fecho essa questão da pandemia só para saber, porque o senhor já fez uma declaração informando que nós teremos um decreto um pouco mais restritivo em razão do aumento, né, do contágio de Covid-19. A gente sabe que quando se fala em decreto estadual, há um alvoroço, porque as pessoas ficam ansiosas para saber o que fecha, o que abre. Quando haverá essa definição diante do último mapa que a gente viu, com a maioria das cidades já na bandeira laranja, né? Nenhuma mais na verde, nem amarela, e a gente sabe que há essa preocupação por conta também da ocupação dos leitos no estado da Paraíba. Um novo decreto que regulamenta os próximos 15 dias. É importante entender que talvez a gente esteja num momento crucial de enfrentamento dessa pandemia. Primeiro, porque nós estamos com um número de casos e ocupação de leitos ainda numa taxa muito alta, realmente muito alta. Existe hoje a regulação de quase 100 pessoas por dia para dentro dos hospitais. Isso é muito alto, logicamente. Entretanto, existe uma expectativa, em função exatamente do tema que nós tratamos antes, que é a vacinação, de que nós estejamos naquele ponto de inflexão, de que efetivamente a vacinação vai trazer um momento diferente. Eu torço para que esse decreto seja um dos últimos decretos que a gente tenha que publicar, antes da gente continuar a enfrentar essa pandemia num outro patamar, numa outra condição, com as pessoas vacinadas, e aí sim, nós teremos medidas muito mais protetivas, sem restrições de circulação. Essa é a nossa meta, é isso que nós buscamos. A esperança que nós temos é de que teremos, com certeza, será um dos últimos decretos que nós iremos publicar com relação a restrições. Mas é preciso, nesse momento, diminuir a circulação por conta disso que você falou. 96% dos municípios do estado da Paraíba estão em bandeira laranja e 4% em bandeira vermelha. Não temos nenhum município em bandeira amarela, não temos nenhum município em bandeira verde. E o que é que isso impacta? Quando você faz essa análise, essas bandeiras são definidas em função, primeiro, da taxa de transmissão do vírus. Quando ela está maior do que 1, significa dizer que está havendo expansão de casos. Tem municípios na Paraíba que está com a taxa 1,5, ou seja, passa de 100 pessoas, contaminam 150. Tem municípios na Paraíba que nós estamos com a taxa de ocupação de 95%, principalmente na região do Sertão. 95% a taxa de ocupação dos leitos hospitalares. E isso, evidentemente, pode fazer com que, se houver uma subida rápida de novos casos e uma demanda muito grande, você fazer o sistema entrar em colapso. Coisa que a gente conseguiu fazer e evitar desde março do ano passado. É uma luta diária no sentido de fazer com que vença, evidentemente, essa pandemia sem que tenha um colapso na saúde. Esses são os fatores que nós temos que enfrentar. Infelizmente, quando nós tivemos em abril um mês diferente do país inteiro, o Brasil inteiro em abril teve o pior abril, nós tivemos o melhor, porque nós tomamos muitas medidas preventivas em março. Entretanto, no mês de abril, com essa situação quase que constante do estado aparecer azul à noite no Jornal Nacional, faz com que as pessoas acreditassem que tinha passado. E aí relaxaram o uso de máscaras, as concentrações voltaram a acontecer nos finais de semana. Então nós precisamos agora do sprint final. Nós precisamos agora fazer com que essas medidas que nós vamos adotar nesses próximos 15 dias sejam extremamente importantes para a gente conseguir chegar no final com um número de pessoas vacinadas. Então o decreto vai sair, evidentemente que o decreto vai sair com mais algumas restrições durante esse período, até o dia 18, porque vai ter validade do dia 3 ao dia 18, teremos mais restrições, entretanto será como forma final da gente conseguir realmente vencer essa pandemia. Muito bem, governador, agora a gente vai abrir para os companheiros que estão ao meu lado, porque eles catalogaram, assim que anunciou-se a sua entrevista, uma série de demandas, mas acho que dá para a gente sintetizar
já registrando a audiência de muita gente na cidade de Guarabira e região, a exemplo do deputado estadual Ranieri Paulino, que participou há pouco, antes da sua entrada, parabenizando a iniciativa do Prato Cheio e de outras iniciativas governamentais, como é o caso do acesso à cachoeira, dos Guedes, né? E outras iniciativas em parceria com o governo da Paraíba, que o senhor vai comentar daqui a pouquinho. Mas Martins Júnior acompanha muito aqui, governador, a região, tem circulado bastante, ele tem aqui demandas importantes que eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. Bom dia, Martins, o governador está lhe ouvindo. Mais uma vez, bom dia, Rafael Sam, bom dia, governador João Azevedo. Como o Rafael falou, a gente tem aqui uma grande atuação na nossa região com matérias importantes no nosso balanço geral do Correio da Manhã. Governador, os apelos que eu tenho acompanhado, que são feitos ao senhor, com relação às estradas da nossa região. O senhor que anunciou recentemente um pacote de investimentos para as estradas de todo o estado, mas notadamente eu falo aqui da nossa região, eu gostaria de saber se já tem alguma licitada. E a outra reivindicação é com relação à água, governador. As chuvas são poucas, os açudes estão secando, as barragens diminuindo o volume e o povo sem água. O que o senhor pode fazer para amenizar o sofrimento dessas pessoas, principalmente da zona rural? São esses os questionamentos de minha parte aqui no Correio da Manhã. Bom dia, Martins. Nós lançamos um pacote de investimentos, porque esse é um dos outros pilares de enfrentamento da pandemia. Nós lançamos um pilar, temos um pacote de investimentos de 435 milhões de reais em obras novas, principalmente de estradas, para que a gente possa enfrentar essa situação de pandemia, gerando também emprego. É assim que a gente entende que é importante. E dentro desse processo, nós iniciamos já o processo de licitação. Nós temos, no mês de junho, 19 licitações. 4 já iniciaram, inclusive, a abertura dos envelopes em maio, que foi a estrada de Tabuleiro Dona Inês, o trecho de Arara para Serraria, o trecho de Cabaceiras para Boa Vista e o trecho de Cubati para Sossego. Mas nós estamos licitando as obras, todas as obras. O DR tem cuidado exatamente de uma forma extremamente competente para que a gente possa agilizar esse processo. Já está previsto para o dia 21 agora, a Ponte do Abacaxi, lá perto de Mamanguape, naquela região ali. E temos estradas que serão restauradas aí na região, principalmente o que será feito, que é a recuperação da estrada que sai aqui de Guarabira, passa em Pirpirituba e vai até Rua Nova. Essa obra, ela é fundamental para que a gente tenha, em função do fluxo, a recuperação da malha rodoviária. Eu volto a dizer, são 435 milhões de reais que nós estamos investindo aí. Aí na região de Guarabira, são várias obras já concluídas, evidentemente, e obras em execução. Desde a ampliação ainda do esgoto que está sendo realizado, ao acesso à Cachoeira dos Guedes, como foi citado, e eu aproveito para mandar um abraço ao deputado Ranieri Paulino, mandar um abraço para Roberto Paulino, para Josa da Padaria, para nosso companheiro Célio Alves, são pessoas que estão, Beto também, ou seja, são pessoas, companheiras nossas, que lutam muito aí por Guarabira e por toda a região. Então, essas estradas estão em licitação, e nós esperamos que, dentro de 90 dias, todas elas estejam em execução. Estamos fazendo aí o tapa-buraco do contorno de Guarabira, para que a gente possa avançar. Na questão referente à água, o que nós estamos trabalhando nesse momento é, primeiro, fazendo adutoras, que sejam adutoras que possam resolver o problema da região do Brejo como um todo. Nós temos um problema muito sério, já um pouco mais próximo para Campina, mas nós temos um problema muito sério de Remígio, de Esperança, de Arara. Autorizei e assinei a ordem de serviço a semana passada para a conclusão das obras da adutora que vai
para ali, para aquela região, principalmente a cidade de Arara, que fica numa situação muito, eu diria, delicada por conta do ponto em que ela se encontra. Então, essa adutora para Montadas, Areal e Arara foi dada a ordem de serviço, uma obra de mais de 5 milhões de reais. Estamos fazendo o projeto, concluindo o projeto agora, da adutora que também chegará em Solânia e Bananeiras, levando água lá da barragem de Camará. E a Cagepa já está estudando uma adutora emergencial que poderá ligar Guarabira a Pirpirituba para ficar trabalhando dentro desse momento de extrema necessidade, para evitar que toda essa região, a partir de Pirpirituba, ela possa também ser atendida, mesmo que de forma precária, mas enquanto nós não tenhamos a solução definitiva. São investimentos que a Cagepa tem feito na melhoria do sistema e também de obras para complementar. Infelizmente, o período de chuva não chegou para fazer com que as nossas barragens, os nossos reservatórios tomassem água ao ponto de levar uma situação de tranquilidade. Mas a Cagepa está trabalhando sim nessa direção. Governador, o nosso repórter Jean Gomes vai participar também da nossa programação. Tem demandas também da região que eu gostaria que o senhor pudesse ouvir para fazer um comentário. Jean. É verdade. Bom dia, governador João Azevedo. Pra gente é um prazer, uma satisfação em tê-lo aqui participando no programa Jornal Correio da Manhã. E eu tenho dois assuntos. Primeiro é que desde ontem nós perdemos um guarabirense vítima de um acidente. Na verdade, um acidente automobilístico, e a informação dos familiares é que esse jovem encontra-se no núcleo médico odontológico legal lá no Mutirão, antigo IML, e até agora o corpo não foi liberado porque está faltando plantonista. É isso, gostaria de saber do senhor se até onde o senhor tem conhecimento que está faltando plantonistas aqui, médicos legistas, enfim. E como fazer para solucionar esse problema. E por outro lado também, eu que cubro principalmente a área policial, governador, tem muitos casos aqui, não só em Guarabira, como também em cidades vizinhas aqui, exemplo de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, enfim, muitos assaltos, roubos, enfim, e segundo informações, é devido o número pequeno de policiais. O senhor tem em mente já abrir algum concurso com relação nessa temática aí, seja polícia militar, polícia civil, governador? A questão do IML, ela deve ser pontual, houve algum problema de escala, alguma coisa desse tipo. Mas mesmo assim, nós autorizamos a realização de um concurso para 1.400 vagas dentro da Polícia Civil, exatamente para fazer a cobertura de todos os pontos em que nós temos ausência de profissionais na área de segurança. Nós estamos trabalhando nesse concurso, será lançado em alguns, eu acredito que pelo menos em 60 dias, o edital já estará na rua, para que a gente possa contratar 1.400 profissionais só para a Polícia Civil. E efetivamente, dentro desses profissionais, tem todas as categorias, inclusive peritos, odontoperitos, médicos, peritos, para que a gente possa suprir todas essas demandas, não só aí de Guarabira, que possam aumentar a própria escala. Esse caso aqui de hoje deve ser um caso pontual. Isso vai realmente resolver. A gente sabe que a segurança, mesmo nesse período de pandemia, a gente teve que atuar e atuar muito. Nós tivemos nesse período, para se ter ideia, mais de 6.200 prisões. Nós tivemos uma queda de 33% em roubos a bancos. Furto de veículo foi 23% a menos. Nós conseguimos recuperar 1.160 veículos. Vítimas que o Corpo de Bombeiro ajudou a salvar em acidentes. Nós fizemos mais de 3.300 operações de repressão e de prevenção no Estado. Fizemos apreensão, por incrível que pareça, de 1.140 armas, somente de janeiro a abril. 1.140 armas de fogo nós tiramos de circulação. Num país que voltou a se armar por incentivos, evidentemente, de uma legislação que está aí, fazendo com que todas as pessoas possam realmente comprar uma arma de uma maneira muito mais fácil.
mais de uma tonelada de drogas foram apreendidas nesse período. Estou falando desses números, são números de janeiro a março. Nós reduzimos 13% dos números de homicídios desse período. Ou seja, a polícia está trabalhando e trabalhando muito. É claro que você sempre vai ter ocorrências de outros casos. Juntamente com o secretário Jean Nunes, nós vamos fazer agora o lançamento de mais uma área, mais uma região de administrativa integrada de segurança pública na Paraíba e criando mais 2 sub-áreas. Ou seja, essa ampliação de pessoal, de planejamento que está sendo feito, vai melhorar cada dia o sistema. Mas eu sei, claro, que a busca para recompor o próprio quadro da polícia ela é fundamental. Nós estamos concluindo agora o curso de mais 1.000 soldados que entrarão efetivamente em condições de trabalhar, porque estarão devidamente preparados e com o curso concluído, para que a gente possa melhorar. Mas temos agora um concurso previsto para 1.400 profissionais na área da Polícia Civil previsto já. Governador, é muito importante também a gente fechar com uma fala sua, porque alguns prefeitos estão questionando as ajudas e as parcerias com as prefeituras. Inclusive o de Campina Grande, Bruno, disse agora há pouco que vai pedir audiência ao senhor. Eu sou governador dos 223 municípios do estado e recebo em audiência qualquer prefeito que queira, evidentemente, sentar e discutir questões republicanas e de interesse da população. Eu tenho pedido, por incrível que pareça, eu tenho pedidos de audiência de 192 prefeitos. Desses 192 eu já recebi 80. 80 prefeitos eu já recebi e sentei. E desses 80 prefeitos, obviamente, eu acho que a metade sequer votou em mim em 18, sequer tivemos junto na eleição de 2020. É assim que eu entendo fazer política. Nós somos gestores do estado da Paraíba. Então não tem problema nenhum com relação a parcerias com a prefeitura, seja de onde for, seja de que partido for, seja de que compreensão política tenha o gestor do momento. Campina Grande, nós temos os investimentos, sim. Nós temos investimentos de mais de 176 milhões de reais entre 2019 e hoje. Uma das maiores obras do estado, estamos agora em processo para iniciar a licitação, porque a Caixa Econômica está fechando a análise, é o Centro de Convenções de Campina Grande, aonde 48 milhões virão do governo federal através do Orçamento Geral da União, de emendas de parlamentares, e 72 milhões virão de recursos próprios do estado. Nós estamos lá fazendo o contorno. A exemplo do contorno de Guarabira, nós estamos fazendo um contorno para quem chega em Campina Grande pela 230 e vai para o Brejo, possa chegar em Lagoa Seca sem passar por dentro da cidade. Mais de 23 milhões de reais de recursos próprios do estado. Ou seja, a cidade de Campina Grande continua recebendo os investimentos. Estamos reformando o prédio, onde teremos a volta do escritório institucional do estado da Paraíba, onde pelo menos uma vez por mês eu estarei em Campina Grande despachando com os empresários, com pessoas com as lideranças de Campina Grande, para que a gente possa agilizar os processos dentro do próprio estado. É essa busca que eu tenho com relação a todos os municípios, e não terei problema nenhum de receber o prefeito Bruno, se assim ele fizer, logicamente, e fizer o pleito para essa reunião. Governador João Azevedo, muito obrigado por sua participação no programa Jornal Correio da Manhã. A nossa bancada se dá por satisfeita. Nós sabemos dos inúmeros compromissos, né, que o senhor tem logo cedo da manhã. Não é fácil tocar essa agenda. E, ao mesmo tempo, quando o senhor fala dos prefeitos já recebidos, muitos, né, deixando vários partidos da oposição embarcando no seu partido, o que fortalece certamente o projeto. A gente sabe que o momento ainda não é de confirmar as candidaturas, apesar de muita gente já estar fazendo isso pelo Brasil afora, e aqui na Paraíba não é diferente. Seus opositores já estão em atividade aí pelo estado, mas a gente sabe da sua responsabilidade, mas não deixamos, evidentemente, de, no paralelo,
saber que a política, na sua essência, ela segue, ela continua e as coisas estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Mas agradeço a sua intervenção e acredito que nós fizemos aqui uma série de conversas que teremos ao longo desse ano e do próximo ano, certamente, para falar coisas boas para Guarabira, para a região e para todo o estado. Muito obrigado, hein? Obrigado a você, Rafael Sam, obrigado aí a Jean Gomes, a Martim Júnior e a todos que fazem a Rádio Guarabira. Eu tenho certeza absoluta que esse é o foco. A política, ela está no dia a dia da gestão. Entretanto, a política partidária visando eleições de 22, ela estará em 22. Nesse momento são conversas, são projetos que apresentam-se muitas vezes de projetos pessoais, de partidos que são aliados, mas a gente tem que entender o momento que hoje é de enfrentamento da pandemia. Nós precisamos, inclusive, ter a compreensão de como serão as eleições de 22, porque até as regras ainda precisam ser definidas. E é isso que nós buscamos. Nós temos um foco hoje, é cuidar do Estado, é salvar vidas, é fazer com que o impacto da pandemia seja o menor possível sobre a economia e sobre a vida das pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Depois a gente trata de tudo. Se discute política, se forma chapa, se vai para uma eleição, ou seja, tudo isso nós vamos discutir no tempo certo. Essa é uma leitura que eu faço. E agradeço aí o espaço, mando um abraço para todos os meus amigos e amigas de Guarabira, dizer que brevemente eu estarei por aí, passando aí mais uma vez pela cidade, para que a gente possa celebrar, primeiro, o prato cheio que hoje está chegando em Guarabira, e logo, logo o restaurante popular definitivamente sendo instalado, volto a dizer, nos lugares principais de Guarabira e que vai beneficiar muita gente. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem, ouvimos o governador da Paraíba, João Azevedo, na Rádio Guarabira FM, também nas nossas plataformas digitais, essa convergência maravilhosa do rádio com a tela, né? Através do YouTube, do Facebook, né? Rádio TV, isso é lindo, porque a gente sabe que essa é a magia do rádio que não morre nunca. O rádio, ele permanece evoluindo, se adaptando e sendo cada vez mais forte. E a enorme audiência, pedir desculpas a tanta gente que não foi possível colocar suas perguntas, a região em peso, né, gente? Se a gente fosse colocar não tem como, a quantidade de pessoas no WhatsApp, no telefone querendo participar, exatamente, esse programa iria terminar às 5 horas da tarde. Mas a participação do governador foi de suma importância, em destaque o que de fato está acontecendo com Guarabira, o desenvolvimento através do governo do estado da Paraíba. Rafael. É verdade. E pelo rosto, o semblante do governador, ele vai voltar. Eu já se Deus quiser. Obrigado, governador. Fica tranquilo. Quando convocado for, estaremos por aí. Um abraço. Valeu. Um abraço, Rafael. Um abraço a todos. Obrigado, o governador João Azevedo, que participou conosco. A gente agradece também a grande repercussão de tanta gente que já está pautando aqui, Martins e Jean e Everton, que cuidou muito bem, é o nosso social media, é o nosso homem do stream da live, o operador da live, Everton, e Fabinho, que está aqui no painel de controle. Tanta